Olá, amigos, como é que vocês estão hoje? E aí, tudo certinho? Muita energia para a gente começar o dia? Gente, mais uma vez muito grata, né, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Meu nome é Li, professora de inglês de vocês, e a gente hoje vai trabalhar, né, com artigos definidos e indefinidos, tá? Indefinite and definite articles. E dentro desse assunto gramatical, a gente vai usar o tema Christmas, Natal, beleza? E para a gente trabalhar esse assunto, né, a gente vai ter a nossa parceira de sempre, amigona, professora de artes, professora Dini. Hi, guys! How are you today? I'm fine. E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu tô ótima! E tô esperando vocês aqui, porque I love Christmas. Eu gosto de Natal, vocês não gostam não, gente? Agora vê aí, hein? O aniversariante aí, hein? O nome dele aqui não é Santa Claus não, tá? O aniversariante aqui é outro. Não, mas existe uma tradição e a gente vai ver essa tradição fora do nosso país, né? Como é isso, né? E com um personagem que eu amo. Surprise! Exatamente. A gente vai, né, inserir o tema para vocês, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho, né? Porque inglês não é só gramática, a gente vai trabalhar com cultura, tá bem, gente? Vocês vão conhecer como funciona a língua inglesa lá fora, né? Nos países, né, onde a língua inglesa é a língua materna, então culturalmente existe conteúdos bem diferentes daqui do Brasil, beleza? E junto conosco, nós temos também a nossa parceira Késia, nos ajudando, né, na interpretação de Libras, ok? Que favorece demais, né? Veicula muito para vocês, né? É uma parceria muito legal. Então, pronto, gente, vamos lá. Para começar, né, relembrando vocês, para vocês acessarem as nossas aulas, né, acessam pelo QR Code, o caminho mais rápido, né, ou pelo canal Educa Recife, e vocês vão ter as aulas lá disponíveis o tempo que vocês quiserem acessar, puderem acessar, tá? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o tema Christmas para a gente trabalhar com artigo, tá? Bom, vamos tentar entender bem o que é artigo primeiro, né? Artigo em inglês é diferente do artigo em português, diferente não em termos de função, mas o formato é diferente, tá? Como eu falei para vocês no começo, artigo definido e artigo indefinido. Então, já tem duas classificações, então tem diferença aí. Não sei se vocês lembram, provavelmente vocês já trabalharam com artigo, né? É uma coisa que a gente já vem trabalhando desde o Fundamental 1, né? Anos iniciais, tá? Então, vamos lá. Como é dividido? Artigo definido e artigo indefinido. Vamos começar com o artigo definido. Então, vocês têm aí o slide com conceito dos dois tipos de artigo, definido e indefinido. Artigo definido em inglês é o the, tá? O THE. The is used before a noun to indicate that the identifier of the noun is known to the reader. Então, tem aí, artigo definido é usado antes de um substantivo para indicar que a identidade do substantivo é conhecida pelo leitor. Como assim? Quando eu digo assim, eu quero o livro. Quando eu falo o livro, esse o diz exatamente o livro que eu já mencionei com você. Né? Então, exatamente, você já sabe de qual livro se trata, né? Do qual livro se trata. Então, por isso que a gente usa artigo definido. Ele define, ele indica exatamente qual é, tá? E o artigo indefinido, em inglês é o a ou an, né? Ou a ou an, né? Is used before noun that is general or when it's identified, it's not known, ok? Então, ele é um artigo indefinido, é usado antes de um substantivo que é geral
ou quando sua identidade não é conhecida. Então, a diferença, quando eu digo assim, eu quero o livro, né, é aquele livro específico, e quando eu digo assim, eu quero um livro, esse um livro pode ser qualquer livro, tá? Eu vou dar uma dica a vocês. Para vocês identificarem, diferenciarem o artigo indefinido do numeral um, né? Porque artigo indefinido em português é um ou uma, e existe também o numeral um ou uma. Professora, como é que a gente diferencia? Ok, um ou uma, como numeral, você pode trocar por dois. Quando eu digo quero um livro, aí eu já não posso colocar quero 2 livros, porque a ideia é diferente, né? Então, quando você pode trocar por 2, 3, a gente sabe que esse um ou uma é um numeral, ok? E como é que você vai saber que é artigo indefinido? Quando você puder trocar esse um ou uma por algum, alguma, qualquer um ou qualquer uma. Quando você puder trocar esse um ou uma, né, por algum, alguma, qualquer um ou qualquer uma, é porque é artigo indefinido. Porque quando eu digo assim, eu quero um livro, quer dizer, eu quero algum livro, eu quero qualquer um livro. Então, você consegue diferenciar o numeral do artigo, beleza? Isso é para vocês entenderem como funciona em português, e fica fácil até para inglês, né? Então, vamos começar a trabalhar com os artigos. Nossa, ficou um pouco acima. Não sei por quê. Será que tem como baixar um pouco? Bom, a gente vai trabalhar primeiro com o artigo definido, né? Então, como eu falei para vocês, é o the, tá? Como pronuncia? Gente, quando a próxima palavra, vocês têm 2 exemplos aí, né? Um é book, the book, e outro é the United. Então, o book começa com letra B. Depois do D, quando começa por uma consoante, a pronúncia vai ser com E, the, ok? Quando a próxima palavra começar por vogal, som de vogal, a gente traduz como, a gente pronuncia como the, então the United, ok? Artigos definidos, quando são usados, como a gente já falou, mas vamos lá, relembrando. São usados sempre que nos referirmos a algo específico ou que já foi mencionado em algum discurso anterior. Então, você só vai saber daquilo que a gente fala se você conhecer, quer dizer, se eu mencionar com você primeiro, né? Na língua inglesa, existe apenas um artigo definido. Vê que maravilha, um só, the, que, além de ser usado diante de substantivo no singular, é o único que pode ser usado diante de substantivos no plural. Então, the significa o, a, os, as, tá? Então, vocês têm aí, ele significa tanto no singular, tanto no plural, tanto no masculino e tanto no feminino. Então, esse the você pode traduzir como o, a, os, as. Então, vocês têm aí o exemplo, né? The book. O menino só tem um livro. Então, the book é o livro, um só. Já nós sabemos que o país Estados Unidos é um país formado por vários estados. Por isso, o Brasil também é, mas é uma diferença, porque a legislação lá é diferente, né? Aqui nós temos uma legislação federal, lá são legislações estaduais. Existe a federal, mas a maioria dos estados tem uma certa independência em termos de legislação. Por isso que é um país formado por estados. Então, Estados Unidos, ó, o nome está no plural. Então, quando a gente fala o país no plural, em português seria os Estados Unidos. Então, a mesma coisa, the United States, tá? E a gente coloca of America, da América, né? E eu coloquei aqui um mapinha para vocês
entenderem. Porque muita gente pensa que os Estados Unidos são aquela partezinha que fica em cima do México, tá? Os Estados Unidos, ele é formado por 3 lugares. Vamos lá. Aquela parte que fica em cima do México, vocês têm aí no mapa em destaque na cor salmão, né? Um rosinha, tá certo? Então, vocês têm aquela parte que fica em cima do Golfo do México, né? Aquela parte que fica do Alasca, que é em cima do Canadá, e temos a península, né, que faz parte do Hawaii, do Havaí, tá? Que vocês estão vendo que fica no Oceano Pacífico, tá certo? Então, os Estados Unidos não é só aquela terra que fica em cima do México, e sim a composição dessas 3 partes aí, beleza? Vamos lá. Então, aqui, traduzindo para vocês, né? O livro, específico livro, e quando eu falo de United States of America, os Estados Unidos da América. Falta um S aí nos Unidos. Digitação da professora, falha da professora, perdão, tá? Então, pronto. Agora, existem algumas regras que não permitem o uso do artigo definido em inglês, tá? Então, vocês têm aí um slide dizendo quando não usar. Então, quando não usa artigo definido, tá? Então, vocês têm aí, antes de nome de pessoas, tá? Então, não se usa antes de nome de pessoas. Então, aqui eu falo assim, em português, o uso do artigo antes de um substantivo próprio em relação à pessoa é facultativo. Essa regra é facultativa. Eu posso dizer aqui, a Dini, falando da professora Dini, a Dini, como eu posso dizer simplesmente Dini. Então, esse A é facultativo, esse artigo é facultativo em português. Já em inglês, ele é proibido, não é para usar, tá? Não é nem facultativo, tá? Então, aí eu coloquei o exemplo para vocês. Paula is my sister, né? Em português, eu poderia usar assim, a Paula é minha irmã, em português. Ou simplesmente, Paula é minha irmã, tá? Não é permitido usar antes de nomes de lugares. Rio is a beautiful city, né? Então, Rio é uma cidade bonita, cidade linda, cidade bonita. Que, em português, eu posso dizer o Rio, indicando esse a cidade, o estado, no caso, né? Antes de línguas, tá? Italian is an interesting language. Então, italiano é uma língua interessante. A gente pode usar em português o italiano, né? É uma língua interessante, tá? Antes de esportes, voleibol is very popular in Brazil. Então, voleibol é muito popular no Brasil, tá? A gente pode falar em português ou voleibol. Eu coloquei em destaque em verdinho para vocês, porque também como é facultativo em português, eu deixo assim em verdinho, tá? Mas em inglês não pode. Antes de disciplinas, de matérias, né, escolares, tá? Math is very difficult for me, né? Matemática é muito difícil para mim. É difícil para mim, né? Me too. Para você também, professora. Yeah. Olha, às vezes é um karma para certas pessoas, né? Mas, To me. mas vamos lá, continuando. Pois é, e para vocês, pessoal? Como é, hein? Eu amo inglês, português, ai, meu Deus, ciências, mas matemática eu sempre tive que me desesperar, né? Olha, Ou math, professora, como se diz em inglês. Eu vou dizer, eu sempre gostei de inglês, sempre me dei bem em inglês. Duas. Na escola, até o ensino médio, né? Uhum. Porque, não sei no caso de artes, mas pelo menos na minha época, tá? Quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar linguagens, né? Que é língua portuguesa e inglesa. Literalmente, deixei de ver, até 1 mais 1 não vi mais. Eu não vejo matemática desde o momento que eu entrei na faculdade. Eu estou, assim,
namorando a matemática novamente com os professores da EMAD. Gente, nem me fale. São maravilhosos, né? Demais. Eu comento isso em casa. Estão fazendo mágica com a gente, é? Maravilhoso. As aulas são deliciosas de assistir. Então, vamos lá, continuando. Ainda tem mais regrinhas quando não usar, tá? Se puder baixar um pouquinho, eu agradeço. Beleza? Pronomes possessivos, tá? O que são pronomes possessivos? Que indica posse. Meu, minha, meus, minha, nosso, nossa e assim vai, né? Em inglês, vocês têm uma tabelinha. Tá, aí tem exemplo. My father is retired, né? Meu pai está aposentado. Ou senão, ou meu pai, a gente pode usar. Então, essas formas do artigo em português, reforçando, é facultativo, tá? Antes de substantivo no plural, usados com sentido geral, tá? Quando eu falo assim, Brazilians like soccer, brasileiros amam futebol. Esses brasileiros quais são? Estou generalizando, estou falando de todos, né? Gostam de futebol, tá? Então, quando eu tenho um substantivo que generaliza, né? Então, não uso também artigo definido. Deixa eu só falar fazer um comentário. Não sei se vocês já perceberam em algum momento, em algum jogo, alguma partida, o pessoal fala soccer ou futebol, né? Existe essa confusão um pouquinho às vezes, né? A gente sabe que futebol, rapidinho, tá, gente? Futebol surgiu na Inglaterra, então veio da Europa, ok? Então lá realmente chamava futebol. O futebol da Inglaterra é o futebol daqui do Brasil, é o mesmo futebol. Só que lá na Inglaterra também desenvolveu o rugby, né? Que é exatamente o futebol americano que a gente fala, Sim. Né? Quando o futebol foi levado para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra, né? Então, foi, né? Agora já não é mais. Bom, agora é uma potência. Agora é uma potência. Então, quando foi para os Estados Unidos, eles começaram a aperfeiçoar o futebol americano. Então, nos Estados Unidos, é o único país que chama de soccer. Isso. O nosso futebol nos Estados Unidos é chamado de soccer. E o futebol nos Estados Unidos é exatamente o rugby. O rugby, né? Exatamente. Então, é uma curiosidade. Então, se eu usar futebol lá na Europa, é o mesmo futebol do Brasil. Tá bem, minha gente? Mas se você falar só que eles vão entender. Porque inglês é um universal, lembre-se, tá? É a única língua universal. Ok, continuando. Dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, e lá vai. Segunda, terça, quarta, e lá vai, tá? Começa pelo domingo, né, semana. Sunday, domingo. Cores, né, antes de cores. A gente, aqui no Brasil, a gente pode falar o azul, o vermelho, esse o, a. Em inglês não se usa o artigo antes de cor. Então, my favorite color is blue. Minha cor favorita é azul. Eu não falo o azul, azul, em inglês, né? Cargos acompanhados de nome próprio, cargos, que são cargos, presidente, governador, prefeito, ok? Cargos. Porque aqui no Brasil a gente fala o presidente, em inglês não se fala the president, fala só president, né? Como eu coloquei aqui no exemplo. Ok, vamos lá agora para os artigos indefinidos. Gente, artigos indefinidos são usados quando nos referimos a algo em geral, não especificado. Na língua inglesa existem 2 artigos indefinidos, a ou en. Gente, e eles só podem. Está aí em itálico, em destaque para vocês, porque só podem ser usados no singular. Então, observem pelos exemplos que eu estou colocando aí para vocês, tá? O a e o en significa, pode ser traduzidos como um ou uma. Nós temos a pear, an apple. Então, a pear, uma pera. An apple, uma maçã, tá? Agora, se eu tiver mais de uma pera e mais de uma maçã, vai estar no plural. Eu posso colocar as pears ou as apples. Vamos lá.
Não, olha, posso colocar assim, a pears and apples, né? Como eu usei no artigo definido. Não pode, não pode, porque artigo indefinido só existe no singular, um ou uma. Professora, e se for no plural, o que a gente usa? Vamos lá. No plural, a gente troca o artigo pelo some, tá? Que é um quantificador. A gente fala em inglês que é um quantificador. O some vai significar algum, alguns, alguma, algumas, beleza? Então, não se usa antes de substantivos no plural, tá? Então, troca o and pelo some. Fica some pears, some apples. Então, umas peras, umas maçãs. Ou pode se traduzir algumas peras, algumas maçãs. Como eu falei para vocês, quando vocês puderem trocar por algum, alguma, qualquer um, qualquer uma, é artigo indefinido. Beleza? Pronto. Temos mais exemplos aí. Qual a diferença do a para o an, né? Deixa eu só voltar. Então, a gente viu aqui exemplo com a e o an. Qual a diferença? Quando é que a gente usa a, quando se usa an? Ok. A gente usa a quando o substantivo que vem depois, tá? Começar, não é bem começar, quando tiver som de consoante. Professora, como é que eu vou saber? Infelizmente, vocês têm que aprender a pronúncia da palavra, porque em inglês tem consoante que tem som de vogal, tem vogal que tem som de consoante, existe isso. Não é exatamente como a língua portuguesa, que você lê exatamente o que está escrito. Nossa, eu toda vez preciso pedir ajuda. Aos né? universitários. Por quê? Porque, por exemplo, cerveja é beer, urso bear. É. Então, às vezes, a beer, no, bear. Meu Deus, é um urso, não a cerveja. Mas é, exato, porque tem uma letra de diferença, né? Isso, e Então, muda o som, muda. a sonoridade, né? É, então assim, minha gente, é a mesma coisa. Aqui a gente tem gente que prefere ser chamado de David, tem gente que gosta de ser chamado de Davi. E aí? Isso, é verdade. Então, realmente, a gente tem que aprender mesmo a A pronunciar cada pronúncia palavra. certa, né? Isso. Eu também sou partidária dessa pronúncia certa. Exatamente. Aí eu coloquei aqui umas, podemos dizer que são regras, tá? Palavras em inglês, olha, tem aí, é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma consoante ou por um som de consoante, né? Por exemplo, palavras em inglês que geralmente iniciam pelas vogais U, EW e EU, tem som de consoante de Y, tá? Então, olha só, normalmente, geralmente, não está falando que é regra geral, é geralmente. Então, quando ou iniciam por one, tá? Então, eles vão ter som de W, ok? Então, aqui tem alguns exemplos de quando se usa A com som de consoante. Primeiro exemplo, a chair. Já, segundo exemplo, universidade, começa com U. Só que em inglês, esse U tem som de Y. Você vai pronunciar U, university. Então, se tem som de Y, é uma consoante. Então, logo começa com A. Então, a university. Cavalo. O H em inglês, às vezes tem som de R e às vezes é mudo. Então, quando tem som de R, vocês vão usar A. Então, por exemplo, aí, a horse, cavalo. Tá certo? Ovelha. Ovelha começa com a letra E. Só que a pronúncia é iu, tipo iu, mais prolongadinho. Então, começa também com o som de Y, tá? Por isso que é A. Jornal europeu também. European, you também tem som de, tá certo? De Y. Por isso que começa, usa o artigo A, tá? Ok. E o an é exatamente o contrário. É quando o som ou a palavra começa com vogal. Tá? Exatamente, porque não pode vir, vamos lá, teoricamente, vamos entender assim, que não podem ter duas vogais juntas. Então, se o substantivo começa por vogal, tem som de vogal, tá?
É mais ou menos por aí. Então, aqui. Elephant. Então, an elephant, assim, som de vogal. Como eu falei para vocês, o H às vezes tem som de vogal, às vezes tem som de R. Nesse caso aqui, o exemplo, vocês têm hour, que é hora. Esse hour, o H nem é pronunciado, porque ele é mudo. Por isso que a gente fala an hour. Pode usar o an hour? Pode. Em inglês é permitido usar o artigo indefinido no lugar do numeral, quando é em relação à hora. A hora, viu, minha gente? Então é isso. E como eu falei para vocês, o tema, né, que eu trouxe para vocês de Natal, a gente vai colocar um vídeo rapidinho aqui, tá? Every Who down in Whoville liked Christmas a lot, but the Grinch, who lived just north of Whoville, did not. You're a mean one. He's cuddly as a cactus with garlic in his smile. Really? But he's newly remastered, which gives him some style. It's time to sing for joy and grin ear to ear. It's the Grinch's 50th birthday, and you know what that stands for. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. Ok, eu não sei se vocês já viram. Professora Dina, a senhora já viu? Sim, eu amo Grinch. Eu e a rapaziada lá na minha casa. E a gente assiste em inglês, hein? Olha que maravilha. Eu até esqueci, eu tenho um boneco de Grinch lá em casa. Então, The Grinch já é tradição nos Estados Unidos, tá? De passar filmes, a família se sentar, se reunir para assistir o filme The Grinch no período natalino, tá? Isso é comum já. Isso já tem mais de 20 anos, né? O filme foi exibido no ano 2000, mas já em 2018, assim, foi o escritor que escreveu, né, o Dr. Seuss, a história do The Grinch. Mas por que é tão usado esse The Grinch? Por causa da mensagem que o filme traz, tá? O filme traz a mensagem de esperança, amizade, amor no final da história. O filme, The Grinch é o ator principal, né? Personagem principal, ele é verdinho. Vou fazer um resumo bem rápido aqui do filme. Wholand, que é o país deles, né? Os bebês são entregues pelas cegonhas, tá certo? E The Grinch foi o único bebê da cor verde. O resto, da mesma cor de Cindy Lou. Se vocês observarem, é da menina. Tá? Só The Grinch que foi uma coloração diferente, porque a cegonha entregou errado. Mas ele foi criado por duas senhoras, que ele passou a chamar de tia, papapá, aquela coisa toda. E por ele ter características diferentes dos outros, né, ele começou a ser rejeitado pela comunidade. Apesar de ter uma menina que gostava muito dele, mas ficou com vergonha, porque ele tinha mais pelo e a cor diferente, certo? Aí ele acabou que depois de um certo tempo, ele ficou recluso, se isolou numa montanha, tá? Numa montanha. Aí o que acontece? Aí, no Natal, a cidade decorava, fazia aquela coisa linda, maravilhosa, mas não convidavam ele, como ele ficava afastado na montanha, não convidavam ele. E essa menina, Cindy Lou, ouvia dos pais falarem sobre ele, mas não conhecia esse The Grinch, tá? Não conhecia esse The Grinch. Então ela queria conhecer. Então ela foi atrás dele. E o pessoal dizia, não vá porque ele é perigoso, ele é mau, ele é agressivo, aquela coisa toda. Só porque era diferente, né? Só porque era diferente. Então, é uma mensagem interessantíssima. E é bem animada, bem colorida a história, muito legal. Aí, pronto. E ela persistiu, que conseguiu conquistar. Tanto que teve um momento que no final do filme ela toca o coração dele e disse... Senhor The Grinch, né? Seu coração. Aí ele falou o quê? Está quente.
Então, quando ele começa, ele consegue sentir esse amor, aí, tá? Então, a mensagem é essa, tá? Então, gente, muito obrigada por mais uma vez. Professora Dini, muito obrigada. Késia, muito obrigada. E, gente, see you soon. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Bye.